Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Radjabov vai jogar contra Magnus Carlsen hoje nessa final aqui do Champion Chess Tour 2021 e vamos dar uma olhada no match entre esses dois grandes jogadores. A gente tem aqui então o Magnus Carlsen com as peças brancas e ele abre a partida com o peão do rei E4 aqui. Partida de 15 minutos para cada jogador com 10 segundos de acréscimo. O Radjabov responde com E5. Temos cavalo em F3, cavalo C6. E aqui bispo B5. Magnus Carlsen vai para a abertura Ruy Lopes. Cavalo em F6, a variante Berlim. Aqui defesa Berlim da abertura Ruy Lopes. E agora D3. O Magnus Carlsen simplesmente protege o peão central. Bispo C5, o Radjabov segue desenvolvendo peças, bispo por C6, D por C6, roque. O Magnus Carlsen agora ameaça esse peão, ele já jogou isso nesse torneio. O Radjabov andou estudando aí as aberturas do Magnus Carlsen. E vamos ver como é que ele segue aqui, cavalo D7 protegendo o peão. C3 pelo Carlsen, H6 e aqui D4. O Magnus Carlsen já vai para o centro. Bispo D6, cavalo de bem em D2, roque. E aqui cavalo C4. E o Radjabov não se incomoda com o bispo aqui, ele deixa aí mesmo, segue com E por D4, cavalo por D6, C por D6 e cavalo por D4. Então a gente já tem essa abertura aqui um tanto quanto equilibrada, saiu bem aqui o Radjabov. Tem um problema aqui para resolver por enquanto, que é esse peão aqui de D6, mas vamos ver como é que segue. Cavalo em F6 por enquanto, preparando para jogar D5, mas aqui já está ameaçando o peão. F3 jogado, protegendo aí o peão, torre 8 e agora C4 aqui pelo Magnus Carlsen, tentando evitar aqui o lance D5, e vai fazer de D6 um alvo, vamos ver. Dama B6 aqui pelo Magnus Carlsen, colocando aqui uma forte pressão nessa diagonal de casas escuras, também pressionando aqui o ponto de B2. A partida seguiu aqui com torre 1 pelo Magnus Carlsen e agora sim o tão sonhado D5 aqui. Olha só que bacana, né? Você fala, puxa, mas é possível jogar esse lance aí? Nessa posição aqui é possível, né? A partida agora seguiu com C por D5. Você pode falar, ué, por que não E por D5, né? Aqui tem um tema, né? Já vamos chegar lá, ó. C por D5 foi jogado, cavalo por D5 aqui pelo Radjabov e cai naquela mesma pergunta, né? E agora, não dá para capturar o cavalo? Aqui o tema todo é o seguinte, tem um desvio aqui, né? A dama está sobrecarregada, protegendo o cavalo e também protegendo a torre. Então não foi o lance jogado, mas se tivesse jogado peão por cavalo aqui, você segue com torre por E1, dama por E1 e dama por cavalo. E as pretas não perderam o material nem nada, né? Depois de bispo E3, aí você pode escolher aqui se você quer capturar em D5, talvez aqui em B2, né? Aqui seria uma possível continuação e com chances aqui para os dois lados, né? Então aqui, além de tudo, as pretas têm um peão a mais. Então não foi desse jeito que seguiu na partida. Aqui o Magnus Carlsen seguiu com rei H1 e agora cavalo E7 aqui pelo Radjabov. E cavalo B3, o Magnus Carlsen coloca o cavalo em segurança. Dama C7, continuou aqui o Radjabov. O Magnus Carlsen seguiu desenvolvendo com bispo E3. B6 já possibilitando desenvolver o bispo, tirando qualquer pressão do peão lá em A7. Cavalo D4, o Magnus Carlsen agora encontra outro alvo aqui na posição. C5, o Radjabov já coloca a proteção e abre aqui a diagonal do bispo de casas claras para poder jogar. Cavalo B5 atacando a dama, dama C6 atacou o cavalo e aqui A4 protegeu o cavalo e A6 mandou ele embora. Cavalo C3 e agora bispo E6. Então aqui completando o desenvolvimento, Radjabov prepara cá para trazer a torre também. Dama em E2 e agora F5. O Radjabov vai jogando com agressividade aí. Temos dama em F2 e agora a torre de A em C8, colocando bastante proteção aqui em C5, preparando para quem sabe até no futuro jogar um B5. H3 foi jogado pelo Magnus Carlsen, cavalo G6 e aqui dama em F1. E aqui F4, o Radjabov segue atacando, vai botando pressão aqui para cima do campeão mundial. O Magnus Carlsen tá com o bispo atacado, segue com o bispo D2 e agora a torre de C em D8. Tá ficando aqui apertada a posição pro Carlsen. Cavalo em D5 foi jogado. Bispo por D5, E por D5, dama por D5, torre por E8, cheque, torre por E8 e aqui bispo C3, né? O peão aqui de A6 está caindo, mas o Magnus Carlsen está com o bispo solto, então bispo C3 coloca o bispo em segurança e o Radjabov segue agora com o cavalo H4, vai pro ataque aqui para cima do Carlsen, né? Aqui ele faz uma provocação, né? Se o Magnus Carlsen tivesse capturado agora em A6, que não foi o lance jogado, aqui o Radjabov poderia ter um forte ataque com o cavalo por F3, né? Ia colocar bastante problema aqui pro campeão mundial. Por exemplo, se o peão toma cavalo,
Dama por F3, rei G1, dama G3 seria uma possibilidade. Dama por H3 e agora tem peão passado, tem torre, tem rei exposto. As pretas estariam ganhas nessa continuação. Então Magnus Carlsen ainda não tira a dama daqui, não se arrisca a fazer isso. Segue com torre D1, primeiro atacando aqui a dama do Radjabov. E agora a dama G5, pressionando G2, falando aqui pro Carlsen, você vai ficar com peão a menos, né? Não vai capturar. Aliás, tá igual aqui de peão, né? 2, 4, 6... 2, 4, 5, isso mesmo, vai ficar com um peão a menos aqui, né? E o Magnus Carlsen então não recupera o peão, mas segue agora com torre D7, né? Um forte contra-jogo aqui do Carlsen, são dois gigantes. Cavalo F5 foi jogado, agora protegeu lá em G7 e também, né, queira ou não, fica ameaçando aqui uma complicação. Dama C4, cheque, tirando ali da casa do duplo com o tempo. Rei H7 e agora dama em F7. Magnus Carlsen vai indo pra cima, agora atacou aqui a torre. Fora toda a pressão aqui em G7, a posição é complicadíssima, o bispo tá segurando aqui a casa de E1, né? Um bispo importante. A partida seguiu com torre E7, e aqui o Magnus Carlsen tem 8 minutos, e o Radjabov tem 5 minutos, e o Magnus Carlsen poderia tranquilamente jogar aqui um lance como torre por E7, e depois aqui de cavalo por E7, jogar um lance como dama C4, tá tudo ao certo aqui numa posição como essa. Cavalo F5, por exemplo, e dama E4 seria uma boa continuação. Sim, o Magnus Carlsen ainda teria um peão a menos, mas as pretas não conseguem progredir, né? Esses peões aqui também estão enfraquecidos, serão alvos fáceis, e as pretas não conseguem progredir. Cavalo cravado, se o rei sai daí leva cheque, e fica nessa situação, né? Seria uma boa possibilidade. Mas aqui o Magnus Carlsen inventa moda, que ele gostou de sacrificar a dama, né? E aqui ele vai para esse lance aqui, olha só. Dama por F5, Magnus Carlsen. O que é isso, Carlsen? O que você tá enxergando aí? A partida seguiu com dama por F5 e agora a torre por E7. O Magnus Carlsen então sacrificou a dama aí para capturar uma torre e um bispo. E agora tem uma forte pressão aqui em G7, né? Dama G5 foi jogada agora pelo Radjabov. E essa posição é dramática, porque aqui o Magnus Carlsen deve ter percebido que não adianta mais ele querer recuperar a dama agora e recuperar peão por conta desse final aí, é um final vantajoso para as negras por conta do tema da maioria distante aqui, ó, uma maioria de 3 contra 2 na ala da dama. O rei não consegue dar conta do recado. Por exemplo, aqui, ó, não foi o lance jogado, mas se o Carlsen quisesse jogar esse final, torre por G7, troca tudo lá em G7, e seguir aqui com G4, por exemplo, depois de F por G3, rei G2, rei F6, rei por G3, tudo igual, 4 peões para cada lado, mas esse final é vencedor para as pretas por conta daquele tema. A rei F5 seria uma possibilidade, aqui tentando espremer aqui o rei, não deixando o rei entrar. Aqui depois de B3, por exemplo, poderia seguir B5, já ativando a maioria. Rei F2, rei F4, segurando o rei. A5, por exemplo, H5, H4 e agora C4, seguindo com a maioria. B4 e esse final é ganho para as pretas por conta desse peão aqui que vira... ele vai virar... desvia agora o rei, né? Então aqui C3, rei E2, rei G3 seria possível. Rei D3, rei por H4, rei por C3, rei G3. Esse é um final ganho para as negras, né? Esse peão vai ser promovido aqui com velocidade. Vou passar aqui apenas mais alguns lances para mostrar, mas as pretas promovem primeiro e tem um final vencedor. Então aqui o Magnus Carlsen deve ter percebido aqui o tema, claro que não precisou calcular aqui 20, 30 lances, mas ele bate o olho e já sabe, essa maioria com rei distante não vai rolar esse final. Então aqui ele segue com torre A7, o Magnus Carlsen segue na luta. B5 aqui pelo Radjabov, será que o Radjabov vai conseguir jogar esse final aí? Vai fazer dessa pequena vantagem aí uma vitória? A por B5, torre A5 e agora C4, a dama fica protegendo aqui em B5. Torre A7 foi jogado pelo Magnus Carlsen, rei G8 e agora a torre B7, pressionando aqui o peão, deixando a dama meio amarrada aí na defesa. G6 foi jogado, rei H2 e aqui rei F8, o rei fica em segurança, o rei fica aqui, né, indo de um lado para o outro, fica um pouco mais aqui distante do ataque aqui de G7. Temos rei H1, foi jogado pelo Magnus Carlsen, rei E8 pelo Radjabov, ele tá com o rei cortado, né, o Magnus Carlsen vai criando problema, deixa o rei do Radjabov aqui cortado. Bispo B4, mais uma vez tentando configurar aqui um ataque na casa de E7, dama em F6, o Magnus Carlsen vai tentando aqui, o Radjabov vai tentando aqui manter uma coesão aqui entre as peças, né? Tenta manter aqui uma coesão entre as peças. Bispo C3, o Magnus Carlsen ataca a dama em F5 e agora rei H2. Será que o Radjabov vai conseguir? O que ele tem que fazer agora? Radjabov tem que avançar esses peões, ele segue agora com G5, tenta abrir a posição. Torre B6, H5,
torre H6 e agora G4, olha só, indo pra cima, quase dando checkmate aqui, indo pra cima, ameaçando o G3, aqui ataques imparáveis. A partida seguiu com H pro G4, H pro G4, F pro G4, dama pro G4 e o Carlsen, o Radjabov conseguiu abrir aqui a posição pra cima do Magnus Carlsen. Torre H3 foi jogada aqui pelo Carlsen, segurando a casa de G3 e agora o rei tá livre, a torre não pode segurar tudo, então agora rei D7, torre F3, rei E6, o rei entrou, rei G1, dama em F5, rei F1, rei D5, rei G1, rei C5, rei H2 e agora B4, a outra ruptura, agora na ala da dama sendo preparada. Bispo em H8 e agora rei D5, temos torre H3, rei E4, agora torre F3, dama em H7, que é isso? Aqui torre H3 protegendo o bispo, olha só que emocionante, e dama C7 preparando todo tipo de ataque aqui na posição. Rei G1, Magnus Carlsen vai criando dificuldade, dama B6, Radjabov persegue, rei H2, dama B8, mais uma vez com o mesmo tema, rei G1 evitando, e agora C3, que manobra fantástica aqui do Magnus Carlsen. Temos bispo por C3 jogado aqui pelo Carlsen. O que está acontecendo, né? Por que ele não capturou aqui de peão? Se ele tivesse tomado aqui de peão, B3 seria sensacional, a dama tá dando suporte aqui ao peão passado, né? Por exemplo, C4, B2 e aqui bispo por B2 teria que ser jogado para evitar a promoção do peão e a gente teria esse final aqui vencedor para as negras, né? Por isso o Carlsen agora ainda tenta aqui bispo por C3, B por C3, B por C3, vai tentar jogar torre 2 peões aí contra dama e peão, vamos ver. Dama B6 pelo Radja, rei H2, dama F2, aqui torre F3, dama em E3, olha só o Radjabov, que é isso, né? Deixou a dama aí para tentar ir para um final vencedor. Aqui, por exemplo, se torre por E3, tá bom? Aqui você tem que tomar de peão para ganhar, né? Se não tomar de rei aqui vai perder. Toma de peão aqui e tá ganho, né? Rei G1, rei D3, o rei vai chegar em D2 e o peão vai ser promovido. Então o Radjabov vai para essa ideia aqui bacana, joga o lance dama E3, o Magnus Carlsen segue com torre H3, protegendo aí a torre, rei D3, torre F3, que bizarro, né? Esse final, que legal, né? Esse tema aqui, Radjabov jogando demais esse final, rei por C3, olha o tema que ele acabou encontrando aqui, a dama não pode ser capturada. Rei H3 e agora rei D4. Temos rei H4, rei E4, essa torre chata aí, rei G4, mas depois de dama E2 aqui pelo Radjabov, ele conseguiu aqui configurar uma posição vencedora e nessa posição, portanto, aqui o Magnus Carlsen abandona aqui a partida, galera. Que final incrível, hein? Radjabov botou mesmo pressão pra cima do Carlsen. Como o Carlsen põe dificuldade, né? Mesmo no final, assim, vantajoso pro Radjabov, como que o Carlsen colocou dificuldade? Aqui não tem mais jeito, galera. O rei vai ter que sair. Dama por F3 já tá no pré-move, né? Rei H3, por exemplo, dama por F3, perdão. E aqui rei por F3, seguido de rei E2, e o peão será promovido, né? Então um belíssimo final aqui do Radjabov, que bela vitória. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com, né? E a gente tem aqui, olha só, 98,6% de precisão pro Radja, 96,6% de precisão pro Magnus Carlsen. Foi mais preciso o Radjabov, mas a partida foi muito equilibrada. O que aconteceu mesmo foi ali aquele sacrifício de dama duvidoso lá e desnecessário, né? Completamente desnecessário do Magnus Carlsen. Isso mostra com a vontade ele tá ali jogando, tentando coisas novas e tal. Isso é legal também por outro lado, né? Mas é isso, a gente segue mostrando mais partidas aí da final do Champion Chess Tour. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez. De xadrez.